Programa Sociedade Solidária de volta, na edição de hoje falando sobre o combate à violência contra mulheres e especialmente discutindo o papel dos homens, dos rapazes, dos meninos também na prevenção e no enfrentamento a esse problema. Recebemos o professor universitário Sérgio Barbosa, gestor da campanha do Laço Branco, compartilhando hoje conosco a sua experiência no assunto. No bloco anterior, a gente já falava sobre esse papel dos homens, inclusive denunciando outros homens, agindo também contra a violência contra a mulher. Mas aí quem está acompanhando o programa, de repente se pergunta, mas não vejo nenhuma mulher com olho roxo no meu dia a dia, né, ou com marcas de agressão visíveis. Agressão não é só isso, né? Queria que o senhor explicasse para a gente quais são essas formas de violência, muitas delas, até certo ponto, não percebidas pela sociedade como tal, mas que comprometem a vida de tantas mulheres Brasil afora e pelo mundo também. A questão da violência, ela é uma coisa muito sutil. Ela é perversa porque ela torna invisível aquele ato. Então, às vezes, a violência ela vai acontecendo num gradiente muito suave. Às vezes a mulher nem percebe e nem o homem percebe. Por quê? É o primeiro xingamento, é o primeiro fala alto, é o primeiro cala a boca, é a primeira coerção de forma bem sutil e suave, e logo depois vem um pedido de perdão, de desculpa, e às vezes a mulher vai acostumando com aquilo. E o casal vai se acostumando com aquela tensão, vai acostumando com aquela vida. Ah, é assim, deve ser assim com os outros também. Então, em um determinado momento, essa violência, ela explode. Ela explode num feijão queimado, ela explode numa roupa mais justa, ela explode num atraso e vai explodir justamente na parte mais fraca, onde a mulher, né, ela se responsabiliza por aquilo. E às vezes ela até cai num vitimismo. Eu fiz, o que que eu fiz de errado? Será que onde eu errei, né? Onde eu não fui uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa mulher? E a violência, então, ela tá lá já introjetada. Às vezes ele nunca tocou nela, ele nunca, de fato, ele bateu nela, mas só as palavras já a reduziu a uma situação de submissão. Então, muitas mulheres utilizam, infelizmente, inconscientemente, da própria violência para se proteger, né? Então, elas preferem ficar caladas, anos e anos submissas, com vontade de estudar, com vontade de mudar de emprego, com vontade de se libertar, de ter autonomia, mas não faz isso por uma culpa, por um processo interno de julgamento. Então, ela não consegue ter um conhecimento de si mesma. Uhum. A violência, ela tira isso da pessoa. Então, se ela ficar presa nessa culpa, nessa queda, ela não consegue sair dessa violência. E o homem mesmo, ele vai falar: mas eu sempre tratei ela assim, e ela nunca reclamou, e ela nunca fez nada. Então, a violência, antes de acontecer o olho roxo, o braço quebrado, ela já aconteceu bem antes. Né? Ela já aconteceu de forma simbólica, onde se essa mulher deixar, ela vai ser submissa, então ela tem que ter a capacidade de se libertar dessa violência, denunciando, falando basta, falando isso eu não quero, isso eu não tolero, para que o homem também entenda que ele tem limite, senão ele não consegue perceber o seu limite nessa construção de uma violência desigual. Porque o que falta realmente é uma compreensão que ali são duas pessoas, e Uhum. duas pessoas você tem interesses diferentes e vai ter que resolver esses conflitos de uma forma de diálogo, uma forma onde os dois estejam na mesma altura para discutir as suas questões. Agora, perante a lei, o que caracteriza essa chamada violência de gênero? Uma violência considerada discriminatória e diferencia, por exemplo, de uma discussão comum, de um casal, de um desentendimento que poderia ocorrer também entre pessoas do mesmo gênero. A violência de gênero, principalmente numa relação afetiva, ela se caracteriza por uma relação de desigualdade de poder. Ela é uma relação onde existe um afeto, principalmente, onde existe um conhecimento da realidade do outro,
Então, a violência de gênero estabelece uma desigualdade de poder, onde sempre é legitimado o poder do homem sobre o poder da mulher. Quer dizer, nem existe o poder da mulher. O pressuposto é que a mulher sempre vai ser submissa ao homem. Então, quando a gente fala violência de gênero, é uma violência que a sociedade impõe, né, ao homem e à mulher. Ao homem, eu tenho que agir assim, e a mulher tem que agir assim, já determinando seus papéis sociais na sociedade. Agora, e no caso dos agressores, aqueles que de alguma forma já foram denunciados, já sofreram alguma penalidade por conta de perpetrarem a violência contra a mulher? Como reagir nesses casos? Que orientação, que ações a campanha do Laço Branco realiza direcionadas a eles? Então, a campanha do Laço Branco é uma campanha preventiva. Quando já aconteceu o caso e este homem já foi denunciado, já foi condenado, ele pode entrar em contato com a campanha do Laço Branco para fazer parte de algum dos grupos de reflexões, né, de reflexão com homens, para que ele entenda esse processo. Né? O grupo de reflexão funciona justamente para que ele se responsabilize, tome consciência do seu ato, que foi um crime que ele praticou, né? Para que não venha mais a acontecer. Porque se infelizmente ele entrar numa outra situação de violência, com certeza ele vai reincidir no crime, como era antes da Lei Maria da Penha. Muitos homens, antes da Lei Maria da Penha, praticavam violência contra a sua própria parceira várias vezes ou contra outras parceiras e ficava só no pagamento de cesta básica, trabalho comunitário, multa ou serviço. Isso já não é mais possível. Isso foi proscrito, não existe mais essa possibilidade. Todo e qualquer homem que praticar um ato de violência contra sua companheira, ex-companheiro ou contra a mulher, ele vai ser, sim, passado por um júri, por um tribunal. Dependendo do caso, ele vai ser preso ou encaminhado para um grupo reflexivo, que hoje já tem muitos em várias partes desse país. Quem está acompanhando, quer saber mais sobre o tema, como é que pode fazer? Bom, esse trabalho é realizado dentro de uma ONG feminista chamado Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde, fica em São Paulo, em Pinheiros. O site é mulheres.org.br. Professor Sérgio Barbosa, agradecemos pela sua presença aqui novamente no Sociedade Solidária, trazendo esclarecimentos sobre esse tema. E, para finalizar, nós trazemos aqui uma mensagem à nossa reflexão. Está no artigo Lei Maria da Penha, do jornalista Paiva Neto, criador do programa Sociedade Solidária, que, ao referir-se justamente à campanha Homens pelo Fim da Violência, comenta o seguinte: dignificar a mulher valoriza o homem, dignificar o homem valoriza a mulher. Que possamos, então, persistir nessa proposta que visa aliar os gêneros na busca de uma sociedade mais pacífica, em que mulher nenhuma seja discriminada ou violentada. Mais uma vez, agradecemos a presença do professor, abrindo também para suas considerações finais. Eu que agradeço o convite, estarei sempre disposto a construir uma sociedade mais solidária. E o programa de hoje fica por aqui, com essa convocação, aliás, à solidariedade. Você que está nos acompanhando, continue ligado, pois aqui nós sempre falaremos a respeito desses assuntos tão importantes e que requerem a nossa participação. Hoje conversamos com o professor Sérgio Barbosa, gestor da campanha do Laço Branco. A você o nosso muito obrigado pela audiência e até a nossa próxima edição.